falei na semana retrasada sobre os pastores, que foram as primeiras pessoas que souberam do nascimento da grande luz, do homem-luz, que nasceu como homem, como Jesus, e veio ao mundo. Então, um momento de espera, um momento em que as grandes profecias de todas as épocas já diziam, muitos anos antes, 1000 anos antes, dizem os estudiosos que a humanidade já começou a sentir o que a gente sente na época do Natal, quando vai chegando no fim de novembro, começo de dezembro, a humanidade começou a sentir a aproximação desse amor tão grande, dessa luz. Aí o advento vem disso, a esperar a chegada da luz. Então, todo ano a gente relembra e revive isso. E não é fora, é na alma, é dentro da gente. Por isso essa alegria infantil, mas que não é boba, alegria de criança, como a gente trata a nossa alegria, mas uma alegria espiritual, uma alegria da alma. Então, vindo nesse processo juntos, hoje é nascido o Salvador, é o tema de hoje. É uma frase que está no livro de Lucas. Não é? Hoje, na cidade de Belém, é nascido o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Mas como a humanidade já sentia, já pressentia, nós podemos pensar que houve um preparo, não é? A Leni falou um pouco na preleção daquele dia, o quanto que houve um preparo para a vinda para este planeta, nas condições que a gente vive como seres humanos aqui, vir tudo isso de luz e de amor, teve que restringir, 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 e acabar ficando bem pequenininho, um nenezinho. Eu fiz um nenezinho de lã, um nenezinho pequenininho. O quanto que houve de sacrifício para se tornar pequeno como a gente, humano como a gente. E será que Maria, sendo uma adolescente, jovenzinha, será que ela, como é que foi a espera? Como é que foi a gestação dela? Nós falamos um pouco sobre isso em Pastores e Reis. Como é que foi ser mãe de tanto amor, não é? Eu acho que eu comentei naquele dia, vamos comentar de novo, que no livro Harpas Eternas, José olhava para ela, gestante, cantando, a casa brilhava, a casa era cheia de perfume, um pouco era dela, né, Maria, e ele se sentia tão pequeno, tão, né, uma mulher gestando um bebê, José chorava, e por vezes ele pensou em se ausentar porque ele se achava nada perto daquele momento, né? Está lá em Harpas Eternas o sentimento de José. José era experiente como pai. Ele já tinha tido uma esposa, tinha pelo menos uns 3 ou 4 filhos, e ele era viúvo. Então, quanto ele foi protetor, quanto ele foi aquilo que a gente espera dos pais, a gente espera das mães, talvez a gente encontre um pouco nessa figura dessa mãe que está cuidando, e gestando e canta, e um pai que é sensível e provedor, protegendo, trabalhava para garantir aquilo. E quem é que estava nascendo? Era quem era chamado como o menino Deus, o homem-luz. Jesus sendo chamado o homem-luz. A luz, como foi dito nas profecias, Deus desceu, o próprio Deus desceu aqui conosco. E a palavra é Emmanuel, Deus conosco. A gente conhece no Espiritismo como Emmanuel, né? Ou Emmanuel, que era o autor do Chico. Eu já cheguei a ficar pensando por que Emmanuel escolheu esse nome. Porque ele estava representando também, queria ser porta-voz desse Deus conosco, né?
Mas e Salvador? Por que que um nenezinho, um bebezinho, né, que é tão carente de cuidados, bracinhos estendidos, né, precisa de tudo. A gente precisa dar comida, a gente precisa trocar as fraldas, está chorando porque está com dor, né, e tem que aconchegar no colo, fazer dormir. Por que que uma criança veio com essa missão de salvar a humanidade, né? O nome Jesus, para nós em português, vem do grego Jesus. E o Iesus, os gregos entendiam Iesus da palavra em hebraico e aramaico, que era a língua da Galileia, Yeshua, Yeshua. Yeshua quer dizer o Deus que salva, a salvação veio, né? Deus é salvação ou Ele liberta. Ele era, o nome dele já dizia isso, ele era a libertação. Mas não é uma carga, um fardo muito grande, uma missão muito grande para uma criança? Não. Também nós falamos que toda criança que nasce, ela é Deus, ela é um ser divino, nascendo. E o dia que você nasceu, foi um dia muito esperado, não foi? 9 meses de espera para você nascer, para eu nascer. Havia uma mãe e um pai, juntos, separados, experientes ou não, para que Jesus escolheu Maria e José para aquilo que era necessário, os cuidados que ele deveria ter durante a vida dele. Você também escolheu sua mãe e seu pai. Não adianta vir dizer agora, não, eu não pedi para nascer. No Espiritismo não tem essa, não escolhi essa mãe, não. Eu era adolescente e eu queria um pai e uma mãe bicho grilo, que fossem bem de boa, paz e amor. Os meus pais nem de perto, né? Eram pessoas simples, comuns, que trabalhavam para dar conta da família, né? E nós escolhemos os nossos pais, porque a nossa mãe, o nosso pai, ou quem cuidou de nós, independentemente de como foi, quem trocou a sua fralda, quem te deu de mamar, quem fez você dormir, acolheu você nas suas febres, essas eram as pessoas escolhidas por você, para cuidar de você. O melhor que eles poderiam dar, eles deram. Tudo que eles puderam, eles fizeram, do que eles conseguiram. A questão é o que a gente depois faz com isso. Jesus tinha anjo da guarda, sabia? Jesus tinha 5 anjos da guarda, está lá no Harpas Eternas. Depois cheguei a anotar os nomes deles aqui em algum lugar no papel, mas isso não tem muita importância. Nós também temos um anjo da guarda que nos protege e ajuda no nosso processo. Jesus precisava um pouco mais. Mas afinal, o que é ser salvador? Deus desceu para salvar. Será que ele veio salvar você dos buracos que você entra? Das encrencas que você arruma? Será que os nossos pais fizeram isso? Às vezes fizeram, e se fizeram muito, não fizeram bem. Deveriam ter deixado a gente mesmo encontrar a saída da toca que a gente tinha entrado. Pronto, Helene, agora vem aqui, o caminho para sair, você sabe. E a gente mesmo tinha que aprender a sair, gostando ou não, né? Mas esse menino luz, menino Deus que nasceu, o Salvador, foi anunciado pelos anjos. Esse Salvador nasceu anônimo. Não tinha quarto decorado com as coisas mais caras. Ele não teve chá revelação, não teve chá de bebê, não teve nada. Maria nem o apoio da mãe ela teve, porque ela era órfã, né? Ela morava no Templo de Jerusalém, ela foi criada lá, ela era órfã, ela tinha uma prima, né? Que foi mãe de João Batista. Então, eles eram primos, em função das suas mães. Esse Salvador que liberta, esse Salvador que resgata,
Ele veio para ficar o tempo todo resgatando a gente. O bom pastor, como foi falado no dia de Pastores e Reis, o bom pastor é aquele que tem até aquele cajado com aquela alça para resgatar as ovelhas. Eu fiquei pensando nisso. A ovelha que foge descuidada. Quantas vezes nós somos descuidados, né? E a gente acaba ficando exposto aos lobos, porque a gente não faz prece direito, porque a gente confia demais na arrogância da gente, eu não preciso, eu não vou pedir ajuda porque eu vou ficar devendo para os outros, né? Isso aí é orgulho, né? Todo mundo precisa de ajuda, todo mundo foi ajudado. Todo mundo que está aqui foi ajudado. Precisou de parteira, precisou de médico para nascer, médico pediatra, foi levado, né, para o dentista, foi para a escola, todo mundo precisou de ajuda. Esse Salvador humilde que nasceu sem nada, de um pai simples, de uma mãe simples, ele veio resgatar a gente do quê? Às vezes fica essa imagem de que Jesus veio salvar a gente como salvador pessoal e tal. E aí a gente continua entrando nos buracos da vida ali, né, caindo na vida sem aprender, achando que Jesus vai me livrar, né? E não é bem essa ideia de um salvador, né? Esse resgate que Jesus veio trazer é um resgate em que ele demonstrou como menino luz, como homem Deus, demonstrou que a gente cai, como ele caiu. E alguém ajudou ele a levantar quando ele era criança. Alguém passou mertiolate nos machucados dele. Vocês lembram do mertiolate no Brasil? Quando a gente caía, doía pra caramba, né? Mas hoje não dói mais. Mas alguém passava, por mais que doía, era pro bem, era dito isso pra gente, né? E assim, olha, tentar acrobacia na bicicleta sem ter muita habilidade pode cair. E a gente tentava. Caía, era socorrido, atendido. Muitos de nós continuaram aprontando, experimentando a vida. Muitos de nós talvez não ficaram esperando ninguém vir libertar, foram. É esse o sentido dessa libertação, é essa noção de que todo mundo nasceu livre para experimentar, todo mundo nasceu com alegria para receber, aceitar. Em que momento a gente parou de aceitar? A gente decidiu falar, não vou aceitar mais não, quero mais não, né? Esse é o nosso ir para longe, é a nossa atitude ovelha desgarrada, se perder no caminho, né? E esse libertador, ele vem mostrando, não é por aí o caminho, volta, né? A ideia de Jesus como redentor, aquele que redime você, faz você reaver a alegria, a felicidade, a luz, a bem-aventurança que você tem em você. Não é que ele resgata você para ele. Jesus, nascendo como ele nasceu, simplesinho, humilde, agora vou trazer mais um bebezinho, totalmente dependente, era para justamente mostrar no coração da gente de que nós somos dependentes, nós somos carentes de afeto, e sempre tem alguém que cuida da gente. Assim como a gente pode também cuidar dos outros. Mas é só por esse caminho simples, da criança, do bebê, sem presente luxuoso, sem pompa. Não nasceu em palácio, nasceu anônimo. Precisou ser protegido de Herodes, da perseguição. Talvez muitos de nós tivemos momentos que Herodes puseram a nossa integridade espiritual em risco, mas fomos protegidos, fomos amparados, passamos pelo que precisávamos passar nesse momento, né? Jesus, com seu exemplo simples, é o Redentor, porque ele redime a cada um de nós para que você tenha você de volta. Vou repetir, para que você
possa reaver você de novo, você não se perder mais de você. Essa Elaine é doida, fica falando isso. Não é reaver você para quem você era quando você era criança, mas reaver você como criança espiritual que você é. A gente pode parar de repetir os mesmos erros e fracassos, porque esse Redentor mostrou que o caminho não é o caminho da cabeça dura, da teimosia, mas eu vou provocar, porque eu sei que ela não é esse o caminho. O caminho de aceitar a lição, aceitar a manjedoura que nos cabe na vida. Quando a gente aceita essa simplicidade, a manjedoura, a luz que nós somos sorri, a criatividade que você tem sai, se manifesta. Tem uma história de Jesus, preciso ficar de olho no horário, uma história de Jesus no livro que não está na Bíblia, que é o Evangelho de Tomé, aquele que só acreditava vendo. E lá no Evangelho de Tomé, na internet, a gente pode encontrar algumas versões desse Evangelho. Tomé conta quem era essa criança. Era uma criança que pegava barro e fazia passarinhos de barro, igual você fez casinha de barro e bolinha de barro. Eu tenho quase certeza absoluta que todo mundo aqui uma vez fez bolinho de barro ou tentou fazer castelo de areia, criou alguma coisa com a terra. Talvez mais que uma vez, mas pelo menos uma vez, nem que foi na terra do vaso, você criou algo. E Tomé fala que Jesus criou passarinhos e assoprou vida nos passarinhos e os passarinhos voaram. Quantas vezes você deu vida aos bolinhos de barro que você fez, que você não comeu, mas que você brincou e era um bolo de verdade? E você dividiu os bolinhos de barro com todas as crianças que estavam ali. Ricas ou pobres, bonitas ou feias, tinha perninha ou não tinha perninha, tinha um olho, mas não tinha dois. Não importa. Naquela época, a criança luz que você era não via essa diferença. Não via se estava presa. Não via se estava sendo punida porque criou o bolinho de barro. Criava, brincava e era feliz. Então, essa redenção que Jesus traz para a gente, o tempo todo ele fala em dezembro. Você vai redimir dentro de você o bebê que você, a criança que você foi. Não é ser de novo aquela criança, mas é nascer de novo, aceitar a manjedoura, que esse bebezinho até tem um cestinho aqui. Deixar nascer no teu coração de novo aquela criança. E aí, a imagem do presépio, se a Samanta tiver aí, ela lembra dessa imagem? A imagem do presépio é o pai que você tem dentro de você, que cuida de você mesmo. A mãe que canta para você. Este ano todo a gente falou disso. E a criança que nasce na manjedoura do teu coração simples. Esta é a imagem do presépio da nossa alma, de quem você é. Jesus só veio falar, seja o redentor de você mesmo. Se redima, reaveja a luz que você é. Não fica chorando aí pelo mertiolate, né? A tua criança interior precisa ser cuidada. Precisa de roupinha. Dar banho nela, pentear o cabelo dela, dar a mão para a tua criança interior e vai brincar. Não fica chorando que você sofreu falta de cuidados. Todo mundo sofreu. Todos sofremos. Jesus sofreu falta de cuidados. Nasceu numa estrebaria. Não tinha lugar para ele. Mas era a imagem desse nascimento é para dizer para a gente que nesse mundo você é a criança luz que nasceu. E Jesus está dizendo, quando é que você vai reaver a tua luz, sendo como criança, criativa, exploradora do mundo, lava sem saber se ia se machucar, machucou, aprende,
não é? Tudo bem. Meu neto tem 2 anos e meio, ele vem da escola falando, quando ele cai, ele fala, tá tudo bem, que alguém diz isso para ele na escola. E tá tudo bem mesmo. A gente cura e começa de novo, né? Errar e aprender. E continuar tendo alegria, interesse, sabor pela vida. É esse a imagem do presépio que a gente celebra agora, né? No caso, amanhã, dia 24, né, de dezembro, o nascimento de Jesus. Não é exatamente fisicamente Jesus nascer no teu coração, mas essa manjedoura iluminar o teu coração. Deixar a tua criatividade, a tua alegria, a tua criança. Eu mostrei os meus bonequinhos que eu fui fazendo ao longo do ano, de feltro, de lã, né? Elaborando o meu bebê interno, né? Não deixa o teu bebê interno chorando, não. Abraça ele e veja o teu bebê interno. Leva a tua criança interna no parque, vai correr, vai brincar na neve. Você quer brincar na neve? Vai brincar na neve. Para a gente encerrar, uma musiquinha um pouco mais longa, mas é a nossa prece, é isso que nós falamos. Toda vez que a música falar pecado, troca por erro. Errei, aprendo, não faço de novo. Tá bem? Feliz Natal.